Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui na nossa sequência de vídeos teóricos. No vídeo passado, a gente começou uma introdução ali à análise de misturas de contaminantes e falou um pouquinho sobre o laço. E agora, nesse tópico, a gente vai falar sobre a regressão Bayesiana por máquina de kernel. Então, a gente comentou que as técnicas disponíveis eram muitas, né? E que elas isoladas não resolviam o problema. E a solução era combinar essas técnicas. Então, eu pensei muito como é que eu ia fazer essa aula, porque regressão bayesiana é um tópico muito complicado, né? Então, para falar, explicar tudo direitinho para vocês, eu teria que, primeiro, começar explicando o que é probabilidade condicional, depois explicando o que é teorema de Bayes, depois explicar o que é simulação de Monte Carlo e o algoritmo de Metropolis-Hastings, aí sim falar de regressão bayesiana, depois falar o truque de kernel e depois sim falar sobre regressão bayesiana com máquina de Kernel. Então, se eu fosse fazer um curso, daria para fazer 30 horas falando só disso, né? Tem muitos cursos de análise bayesiana que são 60, 120 horas. Então, como eu sei que o intuito de vocês aqui é simplesmente conseguir aplicar na prática, eu vou dar só uma pincelada no que a gente realmente precisa para vocês conseguirem entender e aplicar. Tá joia? Então, eu vou minimizar no máximo possível. E até porque muita coisa eu mesmo não sei. Eu aplico e não sei. A parte matemática mesmo, eu não entendo muito bem, tá? Então, eu vou só explicar como funciona e como são os resultados. Então, primeiro eu vou mostrar só que é uma regressão bayesiana normal, né? Uma regressão normal, sem ser bayesiana, uma regressão frequentista, né? Utilizando o método dos mínimos quadrados que a gente comentou nas aulas passadas, ele vai tentar minimizar o quadrado dos erros, né? Então, aqui na primeira figura, na parte esquerda, a gente tem como que a regressão normal funciona. Já na regressão bayesiana, não é o mesmo funcionamento. O que vai acontecer é, na verdade, a gente vai ter ali simulações de intercepto e de coeficientes, e aí o nosso modelo ele vai estimar qual a probabilidade daquele dos dados, né? Qual a probabilidade dos dados estarem ali se o intercepto for aquele. Então aí você tem um mapinha de calor, né? E aí esse mapinha de calor vai formar a probabilidade de a gente ter aqueles coeficientes, tá? Isso de maneira muito, muito simplificada. Não é exatamente assim. Se alguém é da área, vai falar que eu estou simplificando demais, mas para a gente entender, é mais ou menos assim. Então, no método dos mínimos quadrados, a gente tem um cálculo ali, uma conta, e na regressão bayesiana, a gente tem simulações. E como é que é realmente na regressão bayesiana com máquina de kernel? Então, essa era uma dúvida que eu tinha muito no começo, porque eu não entendia essa diferença de regressão bayesiana normal e da regressão com a máquina de kernel. Então, na regressão bayesiana normal, a gente tinha coeficientes, né? A gente, por mais que tivesse simulações, a gente estimava um valor de coeficiente. Aqui na regressão bayesiana com máquina de kernel, no BKMR, a gente não quer esses coeficientes, porque o que a gente quer é estimar a função de resposta. Então, o que a gente tem nessa regressão bayesiana, na verdade, é um gráfico de, à medida que a gente varia a exposição, por exemplo, mercúrio, chumbo, à medida que a gente varia as concentrações, tá? Aqui eu tenho uma análise que eu fiz da Amazônia, então aqui no gráfico ali esquerdo superior, é, vamos botar aqui no cádmio, tá? É no quadrado esquerdo da última linha. Então a gente tem o cádmio, por exemplo. À medida que eu vario minha concentração de cádmio, como tenho uma variação na resposta. Então vocês podem perceber que essa foi uma resposta que não foi linear. Se a gente estivesse analisando uma regressão comum, uma regressão que a gente utilizou nas outras aulas, a gente não conseguiria observar. Se a gente observar só uma linha reta, porque a regressão linear, como o nome já diz, avalia somente respostas lineares. Tá joia? Então aqui o que a gente tem, na verdade, é um gráfico em que, variando a exposição do nosso contaminante, como varia a resposta do desfecho. Então, nesse artigo em específico, a gente avaliou como varia, como que variando a concentração do metal, variaria a resposta do TSH, que é um hormônio do eixo tireoidiano.
tá? E aqui a unidade vocês podem achar um pouco estranho, porque a gente tem essas unidades e elas estão normalizadas. Então, se a gente fosse botar tudo no mesmo gráfico, eu tenho uma concentração de cádmio que varia, por exemplo, de 0,0 até, é, sei lá, 3 ppb, por exemplo. E aí, uma concentração de HPA, que é na primeira linha ali, é uma concentração que é totalmente diferente dessa concentração de cádmio. Então, para a gente ter tudo no mesmo gráfico bonitinho, a gente precisa normalizar. E também a gente vai normalizar a resposta do nosso desfecho. Então, o TSH ali, a gente tem essa resposta normalizada. Por isso que vocês não vão conseguir enxergar na mesma unidade de medida que vocês colocaram na tabela de vocês. Tá joia? Bom, a gente vai falar, né? Vou colocar ali no pacote do BKMR para a gente só ver um pouco mais detalhado os exemplos. Mas eu só queria dizer para vocês, foi o que eu coloquei aqui nesse slide passado, né? A gente precisa de uma associação dessas técnicas, porque o BKMR ele não vai promover coeficientes, então é mais difícil da gente interpretar. O que a gente vai conseguir interpretar aqui é a função de resposta, ou seja, o formato da resposta. Então, o laço, que foi a aula que a gente aprendeu vídeo passado, ele dá os coeficientes, então a gente tem algo mais interpretável, mas o BKMR ele dá o formato da resposta e ele dá, sim, tem interações das exposições. Isso a gente vai ver logo em seguida quando eu abrir o pacote da Jennifer, que é a autora do BKMR, para vocês. Tá? E ele também dá um efeito da mistura que o laço não dá. Então o que a gente pode compreender é que quanto maior a complexidade do modelo, mais difícil de se interpretar é. Então, por um lado, a gente tem um laço que é menos eficiente, né? Você vai conseguir pegar respostas lineares. E isso é bom porque dá algo mais interpretável. E o BKMR, que é mais complexo, mas a gente não consegue interpretar ele de maneira fácil. Certo? Então, aqui eu vou só vir aqui no pacote do BKMR, né? Esse pacote é de um grupo lá de Harvard. A autora é essa Jennifer Bob. E ela mostrou aqui um tutorialzinho de como funciona. Eu não vou passar pelos cálculos aqui, tá? Só mostrar para vocês o mais importante para a gente compreender. Então, aqui primeiro ela só faz uma simulação, né? Então, ela monta os dados, não são dados reais de contaminantes, né? É só uma simulação que ela criou, tem esse perfil, tá? E aí aqui ela vai, de fato, montar um modelo. Depois, quando a gente for fazer na aula prática, né, eu vou fazer com vocês passo a passo, e aqui eu vou só explicando. Então, aqui primeiro ela seta essa seed, que é só para deixar o resultado reprodutível, e ela usa essa função chamada KMBase que ela criou. Tá? Então, Y é o desfecho, Z são as exposições, né, que são os metais, os contaminantes, e X são as covariáveis. Tá? E ela quer fazer 10.000 simulações. Verbose aqui é só para ele dar o diagnóstico caso tenha algum problema. E Varcel é seleção de variável, ela quer que selecione, tá? Depois eu vou passar com vocês mais esses argumentos. Então, primeiramente, antes de você sair vendo se qual foi a resposta e tal, a gente precisa investigar a convergência do modelo, tá? Então, aqui tem um valor de beta único para a gente ver se esse modelo convergiu. Como eu falei para vocês, são várias simulações, né? E utiliza esse algoritmo de Monte Carlo e também esse algoritmo de Metropolis Hastings. Então, quem conhece sabe que esse Metropolis Hastings, assim que você vai chegando perto do coeficiente ideal, ele vai ficando mais próximo, né? Cada passo que a simulação dá, ela vai ficando mais próximo porque ele vai aumentando a probabilidade de chegar nesse coeficiente mais correto, tá? Então, quem não entendeu, não tem problema, não se importe, né? Que isso é mais complexo mesmo. E o que mas você precisa rodar essa função aqui para saber se você tem um modelo fidedigno, tá? Você precisa ter algo mais ou menos nesse estilo aqui, né? Como se fosse uma taturana. Se você tiver pontos aí desconectados, né? Ou uma linha reta sem esses tracinhos, significa que você não pode usar esse modelo, tá? Então, o mesmo vale para esse outro parâmetro que chama sigma, mas não se preocupem, só precisa estar desse jeito. Se tiver, vocês vão conseguir entender, tá? Que ele está funcionando. Quando não está, vocês vão saber que não está nesse padrão de taturana, está um formato esquisito.
Beleza, então a gente vai também ter um outro output do modelo que é muito interessante, que é esse PIP, que a gente chama, Posterior Inclusion Probabilities. E esse Posterior Inclusion Probability significa assim, cada simulação que eu fiz, qual foi a probabilidade de eu ter aquela variável no modelo? Então, ela também é uma metodologia de seleção de variáveis. Então, percebam aqui que a gente teve 100% de todas as simulações que a gente fez, o modelo o expositor Z1 estava presente, o expositor Z2 estava presente em 100%, e o expositor Z3 foi selecionado só 12% das vezes. Então a gente vê que esse expositor Z1 e Z2, né, então, foi mais incluído no modelo, né? Ele tem uma chance maior de estar fazendo efeito, tá? Vamos lá. E aqui tem um exemplo de como você faz as respostas, né? Então, usando essa função KMBase, né, ele gerou um objeto chamado fitKM, tá? E aí esse fitKM, que tem todas as funções do modelo, todas as informações do modelo, você vai utilizar uma outra função que chama pred response univar. Então, através dessa função que você mostrou, essa outra pred response univar vai criar uma tabela, né, com a resposta para cada ponto. E através dela você vai criar um gráfico ggplot. Então você pode copiar e colar do jeito que está aqui, né? No meu exemplo que eu vou dar na aula prática, eu vou mostrar também como funciona. Vocês podem copiar e colar. E aí você vai ter esses gráficos de função de resposta. Então aqui é igual no meu exemplo que eu colei no PowerPoint ali, né? Então aqui você tem uma concentração padronizada, né? Que vai de -2 a 2. E como é a função, né? Como é a resposta do desfecho, que ela colocou um desfecho também hipotético. Então, a gente vê que o Z1 tem uma resposta não linear, e Z2, Z3 e Z4 tem uma resposta linear, e você vê que Z2 ali tem realmente uma inclinação, enquanto o Z3 e Z4 a gente tem uma resposta quase nula, né? Vocês podem perceber aqui também que isso bateu com aquele PIP, né? Com aquela probabilidade de inclusão a posteriori, que Z1 e Z2 tiveram um PIP de 100% e esses dois aqui tiveram uma probabilidade de inclusão baixa. Esse gráfico aqui ninguém usa porque ele é muito difícil de interpretar e a gente usa esse gráfico aqui, tá? Que esse é um gráfico de resposta bivariada. Então, do mesmo jeito que a gente fez as respostas univariadas, aqui a gente tem uma resposta bivariada, né? Utilizando uma outra função. E aqui, o que acontece nesse gráfico? Também é só copiar e colar, tá, pessoal? Agora, a gente vai ter não só um expositor, né, um contaminante, mas um par de contaminantes. Então, aqui nesse eixo, a gente tem é, o nosso expositor 1 e aqui a gente tem o expositor 2. E aí ele está aqui como quantis, né? Então o expositor 2 fixo na posição no quantil 0,1, aqui no quantil 0,5 e aqui no quantil 0,9. Então a gente percebe aqui que na hora que a gente, ao variar a concentração do expositor 1 e utilizando quantis diferentes do expositor 0,2, a gente tem uma interação, né? Observa aí que a gente tem uma interação diferente desses outros dois aqui que eu estou mexendo agora, né? Ao mudar o quantio, a gente continua com a mesma resposta. Mas quando a gente faz uma comparação do expositor 1 com o 2, mudando a exposição, né? À medida que a gente aumenta o quantio de 0,1 para 0,9, a gente não tem a mesma resposta, a gente tem uma resposta mais pronunciada. Beleza? E aí, para finalizar, um gráfico aqui de risco acumulado, né? Risco somado. Então, aqui você vai usar aquele mesmo objeto que a gente teve no início, e a gente vai ter uma resposta da soma, né? Juntando tudo, todas as exposições, qual foi a resposta do desfecho. Então, a gente vai aumentando aqui, por exemplo, do quantio 0,1 para o 0,2, todas vão variar juntos. Então, mercúrio, cádmio, níquel, HPA, tudo que você estiver avaliando, vai sair. Quando sair do 0,1 para o 0,2, a gente vai ter esse aumento de resposta. E assim por diante até chegar no 100%. E aí a gente observa que a gente tem uma resposta também não linear, né? Ela tem um formato ali meio ondulado. Tá joia? Então é tudo isso que vocês precisam saber para aplicar o BKMR e na aula prática a gente vai discorrer
mas com um exemplo do nosso laboratório, beleza? Bom, eu continuo à disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, aqui, coloca aqui nos comentários e desculpem pela simplificação exagerada, mas eu acho que o objetivo é conseguir fazer com que vocês entendam e apliquem, tá? Sem ter que entender e gastar muito tempo para entender desde o básico. Tá joia? Qualquer coisa, estou à disposição. Abraço, até mais.